Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos meditar aqui um pouquinho, um trecho da palavra do Senhor, não é, a respeito. É uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor sempre tem algo novo para se derramar nos seus filhos. Glória a Jesus. Amém? Você veio disposto para a casa do Pai? Fala assim, amém. Fala assim, eu vim aqui para derramar o meu coração diante do Senhor. Fala assim, Senhor, ministre na minha vida, pois eu tenho fome e sede de Ti. Aleluia. Então vamos lá, Evangelho de Marcos capítulo 5, nós vamos começar a ler a partir do 24, que diz assim: Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Tipo assim, Jesus, acho que você não está falando coisa com coisa, porque está todo mundo te apertando, e você quer saber quem foi que tocou no teu manto? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Entenda que naquele tempo, além das mulheres não terem vez, não é? Então, pessoas que estavam em sangramento, elas eram consideradas imundas. O lugar onde elas estavam, quem tocasse nelas, ou se elas tocassem em alguma coisa, em alguém, aquilo se tornava imundo. Então aquela mulher, a Bíblia narra que ela estava já nessa situação há 12 anos. Então imagina o sofrimento, a sua fraqueza física, diante da enfermidade que ela estava enfrentando. Mas aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela propôs algo no seu coração, que era o quê? Se eu tão somente tocar em Jesus, eu ficarei curada. Entenda que nós acabamos de ler o quê? Que uma multidão apertava Jesus, amém? Amém? Só que quem tinha sido curado por apertar Jesus? Ninguém. Aquilo que aquela mulher fez, ela rompeu o novo, porque até então, aquele tipo de cura nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez. Tudo que as pessoas esperavam era que Jesus tocasse nelas, era que Jesus olhasse para elas, que Jesus dirigisse a palavra, que Jesus as tocasse. Mas nenhuma daquelas pessoas que estavam comprimindo Jesus, que estavam apertando Jesus, teve essa fé de simplesmente declarar: se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Aquela mulher, ela rompe um ciclo, ela começa uma nova forma, ela rompe um sobrenatural que até então nunca havia acontecido. Entenda que quando Jesus pergunta: quem é que me tocou? Ela treme de medo, por quê? Porque ela sabia que uma pessoa impura não podia tocar em outra pessoa. O impuro, ele tinha que chegar no meio dos lugares e começar a gritar que era impura, e as pessoas se afastariam. Ela não fez isso, ela não seguiu esse protocolo. Por quê? Porque ela nutriu no seu coração o quê? A fé. Se eu tão somente tocar no Senhor. Muitas das vezes a nossa maior dificuldade é que ainda estamos presos a um espírito de religiosidade. Eu tenho que orar de joelho, eu tenho que fazer determinada coisa. Não, para que determinada coisa aconteça sobre a minha vida, para que eu seja curado, para que eu seja salvo, para que eu seja liberto, o Senhor precisa vir com o seu cajado e tacar na minha cabeça. Aí eu sei que eu então estou transformado. Aí a gente está vivendo que nem o Gideão viveu, que o Senhor manda o seu anjo para falar com ele de que ele ia libertar o povo.
e ele faz aquela oração de pouca fé, que ora o quê? Senhor, se o novelo tiver molhado e todo o resto tiver seco, molhado do orvalho, e todo o resto tiver seco, é porque o Senhor está falando comigo, é o Senhor mesmo. Aí vai e acontece o quê? Exatamente isso. O novelo está molhado do orvalho e toda a terra está seca. Mas fala assim, a pouca fé faz o quê? Ele testar Deus de novo. Não, Senhor, agora vamos fazer o contrário. Se o novelo estiver seco e toda a terra estiver molhada do orvalho, então tá bom. O que foi que aconteceu? Exatamente isso. Sabe por que a gente não obedece na primeira vez? Por que a gente fica, não, Deus tem que confirmar 3 vezes. Quem disse que Deus tem que confirmar 3 vezes? Falar que Deus tem que confirmar 3 vezes acerca de alguma coisa, fala assim, é falta de fé. Conta aí, fala assim, se você pedir para Deus ficar confirmando aquilo que Ele já falou, você não tem fé, você não acredita em Deus. Aquela mulher não esperou que ninguém tocasse em Jesus, ela falou, se eu tocar eu sou curada. Pergunta agora aí para esse crente que está perto de você, dá uma encaradinha, fala assim, aonde é que a tua fé está te levando? Porque pode ser que a gente não esteja saindo do lugar, porque ainda a gente está fazendo essa oração, Senhor, confirma a palavra do teu servo. Senhor, faz assim, faz um anjo aparecer no meio dos meus sonhos, faz que alguém me cumprimente de uma maneira tal. E Deus está lá, eu já falei, criatura, aumenta a fé desse povo. E a fé é aumentada de que maneira? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a fé, ela acende dentro do nosso coração. A fé, ela não se baseia no noticiário, a fé não se baseia no sentimento, a fé não se baseia muito menos na razão, na nossa lógica, na nossa mentalidade de programar que Deus vai usar fulano para me abençoar. Deus não usa a nossa lógica, Deus simplesmente é Deus. Deus faz do jeito que Ele bem entender. E quando Deus faz, quem já provou disso? Quando Deus faz, a gente fala assim, milagre veio de onde eu nem sequer imaginava. É ou não é? Quem já viveu isso? Eu já vivi muitas vezes. Então, para a glória dele, não a minha, né? Porque também eu já fiz essa oração de pule, tá, gente? Senhor, confirma a tua palavra. Será que é isso mesmo? Não é? É bem isso. E nós precisamos o quê? Parar de pedir confirmação. Parar de ficar agindo pela fé dos outros. Parar de ficar seguindo instruções, assim como essa mulher, ela rompeu o sobrenatural de uma coisa que ninguém havia feito, e ninguém chegou para ela e falou assim, viu, faz assim que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. Não, ela creu. Repete assim comigo, ela creu. E agora eu te faço essa pergunta, no que você crê? Que você não venha aqui nessa noite, ai, deixa eu ver lá se Deus me ouve. Gente, Deus não é surdo para que não ouça. E a palavra declara que nem a mão dele está encolhida para que não possa salvar. Significa que Deus não muda. Está escrito lá em Malaquias, eu não mudo. Não é? Então quem é que tem que ajustar? Fala assim, é o vaso aqui, ó. Pode falar com fé. Fala assim, é o vaso aqui que tem que mudar e ajustar. Que a gente peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter ouvidos para ouvir, um coração inclinado para obedecer e discernir, Senhor, a tua voz. Senhor, eu não quero ser incrédulo a ponto de pedir ao Senhor por confirmação. Eu quero obedecer de imediato. Senhor, eu não vim aqui para pedir, eu já creio que eu vou sair daqui abençoado. Amém? Porque o Senhor é fiel e justo para abençoar, para fazer prosperar todos aqueles que buscam a sua face. A Bíblia fala que aqueles que buscam a face do Senhor, eles encontrarão. Que você não venha aqui estar por estar, mas fala assim, Senhor, eu vim aqui porque eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu venho aqui porque eu quero ser renovado, quero ser encorajado. Eu venho aqui, Senhor, porque eu sei que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, que vão transformar a minha vida e que vão causar em mim tudo aquilo que eu preciso. Amém? Amém. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor,
Somos gratos a Ti pela Tua obra redentora na cruz. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, que nos ensina, assim como essa mulher, a ousar na fé. Senhor, Pedro ousou na fé ao pedir para andar sobre as águas, e através da Tua palavra Pedro andou. Senhor, que o medo, que a intimidação, que a vergonha, que a incredulidade não encontre pouso, Senhor, na nossa vida, mas que sejamos movidos por aquilo que cremos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que abre portas, o Deus que fecha portas, o Deus que destitui reis e constitui reis, o Deus que transforma a nossa vida, o Deus que rasga a cédula contrária contra nós, o Deus que nos cura, que nos resgata, que nos salva e que nos transforma. Senhor, Tu és aquele que tem todo o poder em Tuas mãos. Senhor, nós não queremos que a incredulidade esteja atada no nosso coração, não queremos ser conduzidos pelo medo, Senhor, mas queremos ser conduzidos pela nossa fé, pela nossa confiança, pelo nosso amor no Senhor. Nos ensina, Senhor, dia após dia, a trilharmos os Teus caminhos. Firma, Senhor, os nossos pés sobre as rochas, sobre a rocha, e alinha, Senhor, o nosso pensamento. Que o nosso pensamento sejam os Teus pensamentos, Pai, acerca de nós. Nós rejeitamos tudo aquilo que não provém do céu para as nossas vidas, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor. Recebemos, Pai, a Tua boa porção nesta noite. Que o Senhor nos vista e nos revista, ó Deus, da Tua armadura. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra nas nossas vidas o Teu bem-querer e nos conduza dia após dia, Pai, à sala do trono, pois a nossa confiança está em Ti, o Senhor nosso Deus.